Boa noite. Um mês de Donald Trump e medidas para combater imigração ilegal dividem americanos. Arqueólogos encontram primeira tumba de faraó desde a descoberta do túmulo de Tutankhamon há mais de 100 anos. Você vai ver também. Uma pesquisa de opinião contratada pelo jornal The Washington Post mostrou nesta quinta-feira 20 que 50% dos americanos aprovam a forma como Trump está lidando com a imigração, 48% desaprovam. Egito descobre primeira tumba de faraó em 100 anos. Tudo isso e mais agora no meu canal. O presidente americano Donald Trump completou um mês na Casa Branca, dia 20 de fevereiro. Nesse início de mandato, as medidas para combater a imigração ilegal dividiram os americanos. Em 30 dias de governo Trump, poucos grupos foram tão afetados como os imigrantes. O presidente declarou emergência na fronteira com o México e mandou militares para a região. Também enviou imigrantes ilegais para a base militar de Guantánamo, em Cuba, onde existe uma prisão para terroristas. A Polícia Federal de Imigração, OIC, reforçou operações para prender estrangeiros irregulares em cidades como Chicago, Filadélfia, Miami. Estas operações aconteceram também em Nova York, em regiões como Queens, que tem, inclusive, a maior comunidade de imigrantes brasileiros da cidade. As pessoas contam que os agentes fizeram buscas em igrejas, escolas e hospitais, lugares onde antes de Trump isso não podia acontecer. Patrick veio da Índia, ele disse que as ruas estão mais vazias e que as pessoas estão com medo. Em janeiro, o número de detidos em todo o país chegou perto de 1.200 em um único dia. Enquanto isso, voos militares de deportação saíam para países como Guatemala, Venezuela, Brasil e até para a Índia. Nas redes, o governo não esconde as operações. 2 dias atrás, a Casa Branca postou um vídeo que mostrava algemas usadas para prender imigrantes. A publicação sugeria que o som que elas faziam era relaxante. Segundo dados do IC, o número de imigrantes detidos condenados por crimes teve um aumento leve. O de imigrantes irregulares, sem histórico criminal, mais do que triplicou. Mesmo quem tem documentos está com medo. Testemunhas dizem que o IC primeiro prende para depois perguntar. Em janeiro desse ano, as apreensões na fronteira caíram para o menor número desde maio de 2001. Um sinal de que os imigrantes estão com medo de fazer a travessia. Uma pesquisa de opinião contratada pelo jornal The Washington Post mostrou nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, que 50% dos americanos aprovam a forma como Trump está lidando com a imigração. 48% desaprovam. Daqui a pouco, arqueólogos encontram primeira tumba de faraó desde a descoberta do túmulo de Tutankhamon há mais de 100 anos. Dos Estados Unidos, a gente vai agora para o Egito. O Egito anunciou a primeira descoberta de uma tumba de faraó em mais de 100 anos. Arqueólogos egípcios e ingleses identificaram o túmulo na cidade de Luxor como sendo do rei
Tutmés II. Ele comandou o Egito há 3.500 anos. No local havia vasos e artefatos funerários. Essa é a primeira tumba real identificada desde a descoberta da sepultura de Tutancâmon em 1922. Eu termino por aqui. Boa noite para você, bom final de semana, até segunda.